Desses meus 40 anos de existência torta, 25 deles foram em partes, né? Eu passei indo e vindo de shows, subindo e descendo a Teodoro Sampaio, puxando os meus meiões esgarçados ali nos anos 2000 e nos anos 90 eu passei segurando o botão do REC ali no meu National 3 e 1 para ver se eu conseguia pegar o diacho da Perry Manson tocando na programação da 89. Ih, a lá já tá dando carteirada de roqueiro das antigas. Não, porra, eu só tô contando um pouco da minha história. Que história, Barba? Todo mundo sabe que você não manja de som. Esse é o Otário 200. Eu lancei um vídeo sobre o System of a Down, falando sobre o show deles aqui em São Paulo. A detalhe, teve em Curitiba também, esqueci de falar, um monte de gente ficou doída aí. É incrível como vocês se doem por qualquer coisa. E muitos comentaram a favor da banda, e fizeram até comentários deveras exagerados ali, como por exemplo dizendo que eles são a maior banda do mundo e coisa do tipo. Ok, cada um sente a música da sua forma, né? Então provavelmente pra você, alguns de vocês aqui, o System de fato pode ser a melhor banda do mundo. E também vieram os haters, aqueles que perdem tempo engajando, dando ibope e comentando em assuntos que eles simplesmente dizem odiar. Esse é o altar do ego. Dito nu metal, termo de mercado dos anos 2000, que cumpre exatamente o que o termo grunge cumpriu nos anos 90, pegou algo que era de difícil assimilação, difícil de se explicar e encaixotou tudo numa coisa só. E por que isso acontece? Porque a mídia ela precisa explicar pouco e entregar mais. Imagina classificar tudo de uma forma individual para que a audiência dela entenda que cada coisa significa, para que assim eles consigam colocar tudo dentro de um pacote individualizado. Não dá, isso cria um ruído dentro da comunicação que geraria uma distorção entre o mensageiro e o receptor. Regra básica aí do curso de faculdade aí de comunicação. Eu lembro de pegar uma revista antiga que eu nem lembro mais o nome e ter o Slipknot na capa. E lá eles tentavam definir o que viria a ser o chamado, mais tarde, de nu metal, e erroneamente pronunciado aqui no Brasil como new metal. E um dos termos que eles usavam era agro-rock ou agro-metal. Isso porque bandas expoentes daquele cenário, como o Cold Chamber e o próprio Slipknot, por exemplo, são bandas de cidades interioranas da terra lá do Tio Sam. Outro termo que é o que melhor se encaixa nessa pingaiada toda é o Alternative Metal, ou, em poucas palavras, Alterna Metal, já que Korn não é igual a Slipknot, e o System of a Down não é igual ao Playmo, por exemplo. Assim como o Nirvana não tem nada a ver com o Pearl Jam. E por que eu tô falando tudo isso? Porque na nossa época, né? Se na nossa época era comum a gente jogar o System of a Down no balaio do nu metal e tava tudo certo, tava tudo tranquilo, hoje a gente tem um bando de revisionista de preto aqui na internet que só farta ali a rasgar o borga com os dedos quando a gente diz que a banda é desse cenário de nu metal. Deixa eu te explicar uma coisa, ô Zé Buceta. Assim como tem gêneros do metal como o death metal, que tem outros subgêneros dentro dele mesmo, como por exemplo o death metal melódico, o death metal técnico, o black death metal, o death grind e por aí vai. O nu metal também criou outros subgêneros dentro dele mesmo. Nem tudo dentro desse subgênero, né? Nem tudo dentro do nu metal é baseado nesses três pilares aí de rap, música eletrônica e metal. Mesmo porque muitas bandas beberam na fonte lá do Sepultura, numa segunda onda, uma segunda leva dessas bandas. Até na primeira, na verdade, né? O Slipknot, que tá basicamente na primeira leva aí, chupinhou muita coisa do Sepultura, né? Você pega, por exemplo, o Mahalá, dá uma sacada. Você vê, esses caras eles pegaram todo o conceito do Chaos AD e do Roots e juntaram, transformaram em uma banda. Essa é por influência de Sepultura isso daqui, tá ligado?
Até coisas assim, você pega o disco inteiro pra ouvir, tem aí no YouTube, procurem. Até tem aquelas vinhetinhas meio tribal, cheio de percussões e tudo mais, fazendo referência justamente ao Sepultura. Veja só que coisa, né, cara? Então eles juntaram todos esses elementos do Chaos AD ali e do Roots e criaram uma banda. E não tem traços de rap e nem música eletrônica no meio, e mesmo assim é uma banda de nu metal. O mesmo acontece com Deftones. Tem louco por aí gritando: "Ei, Deftones é Deftones, não tem gênero que defina." Entendi. Então eles são uma banda de menines. Deftones é basicamente um dos fundadores de todo esse movimento e vem Zé louco com esse papo furado. Daí você vai lá e analisa pontos dessa banda aí do Deftones, né? Um monte de bicorde pesado, vocais intercalados ali entre sujos, guturais e limpos e alguns traços de rap. Se você for analisar bem, eu descrevi isso aqui, ó. Pois é, a estrutura é a mesma bosta, mas executada por um outro sentido estético e por uma outra geração. E segura que tem mais. Então vamos lá, o primeiro trampo do Deftones é esse aqui, ó, Adrenaline, de 95, tá? Com poucos meses de diferenças, o Will Heaven lançou também o seu disco no mesmo ano, ali em 95. Você não conhece, né, essa banda? Então vamos lá. O Will Heaven basicamente pegou a cozinha do Deftones e as partes pesadas, eliminou a remessão do tino e formou uma banda. Simples. Detalhe, antes que venha a doente mental aqui falar: "Ai, Will Heaven é post-hardcore." Pode ser hoje, mas pega os primeiros trampos lá, que não tem nada a ver. Todas as guitarras são baseadas em princípios deftonianos. E as linhas de batera dos caras é totalmente baseada em coisas que o Abe Cunningham, né? Abe Cunningham já fazia anos e anos lá atrás. Então entenda, ô bastardos, System of a Down é parte sim do Alterna Metal ou no Metal se preferir. Mas eles estão dentro de um subgênero dentro do gênero, sacaram? Então por que isso não é descrito como, por exemplo, no Black, no Death Metal, lá, A resposta é, não sei. Talvez porque, assim como o Grunge, no Metal tenha sido apenas um movimento de mercado, vamos dizer assim, né? Olhando do ponto de vista midiático, tá? E que foi consumido até perder a graça. E aí não deu tempo das bandas de diferentes aspectos, vamos dizer assim, se solidificar e se separar em outros subgêneros, sacaram? Outro ponto é, alguns idiotas correm para tirar o nu metal do balaio do metal, dizendo que não é metal de verdade. E até o Jonathan Davis já falou sobre isso. When I hear nu metal, I just think machismo, kind of rap rocky, kind of just, I don't know. Just a lot of bad music. There were some great ones, but there's a lot of bad ones too. Yeah. Where do you feel that you fit in, or is that the beauty of Korn? I've always felt like I've never fit in anywhere really. Talvez muitos não saibam, mas várias dessas bandas que fugiam desse rótulo de nu metal faziam isso por dois motivos, né? O primeiro isso é um termo de mercado, né? Um termo de mídia. E segundo, porque durante um tempo, esse termo, esse rótulo, era estritamente associado ao Limp Bizkit. Banda essa que o vocalista, o Fredinho, é extremamente problemático e ninguém queria estar associado a ele ou à banda. Isso queimava o filme. Principalmente depois ali daquela treta toda, aquela mixórdia que aconteceu lá no Woodstock de 99. Mas o que é mais patético em ouvir o Jonathan Davis falando essas coisas aí, correndo do rótulo, né, que ele fazia isso antigamente, é ver que uma das coisas que define o nu metal é exatamente o que eles fizeram, principalmente na fase do Follow the Leader. A receitinha tá toda lá, pra todo mundo ver e ouvir.
De um modo geral, era bem comum antigamente essas bandas que, vamos dizer assim, eram um outsider de um movimento vigente dentro do mainstream ser colocada no balaio do alternativo. Isso aconteceu bastante lá com bandas que explodiram nos anos 90 também, né, num lado mais B, lado mais paralelo ali, como o Dinosaur Jr., o Pixies e o Weezer, por exemplo, que vinham na contramão do grunge e ao mesmo tempo, numa certa medida, acabavam flertando esteticamente um pouco, né, ali com o que estava sendo produzido dentro desse cenário grunge, dentro lá do mainstream. O que enche a porra do saco, na verdade, é essa necessidade radical que o roqueiro médio tem de ser purista, de querer algo simetricamente homogêneo, o que é uma loucura, porque o rock nasce da mestiçagem, da mistura de influências de diferentes culturas, e é como eu sempre digo, o rock é um vira-lata vagabundo. Pro thrash metal existir, gênero considerado por muitos o verdadeiro metal, o punk teve de nascer, dar à luz ao hardcore e, consequentemente, pariu ali o crossover. E depois veio o Metallica, fanboyzaço de Misfits, tá? E popularizou o gênero que você tanto chupa a rola, seu otário. Aliás, eu disse popularizou, não que ele inventou, ok? O analfabeto funcional. Então, o que matou o rock? Nada. Nem aquele headbanger carcaça de porta de galeria com aspecto sujo de morador de rua old school. Esse, na verdade, é só um parasita de Itaipava quente na mão de porta de boteco falido. O que, na verdade, dá essa sensação de rock morreu é o fato de 98% de vocês, aí eu tô estudando estatísticas esdrúxulas, mas vocês entenderam. A maioria de vocês serem totalmente dependentes de uma mídia física para ditar o que vocês vão ouvir, terem preguiça, né, de pesquisar bandas novas ou então não conhecer as ferramentas ou não saber manusear essas ferramentas para conhecerem bandas novas. Bem como vocês não querem sair da sua zona de conforto, querem sempre consumir os velhos medalhões de sempre do rock, do heavy metal, mas ao mesmo tempo, o que é contraditório, sonham com um mundo de bandas novas, só que tocando sempre a mesma coisa. E é por isso que essa bosta de cena de bandas covers, das inúteis bandas covers, vive lotada aí de roqueiro pançudo de sapatênis. Outro ponto é essa necessidade de querer destruir tudo aquilo que vocês não gostam. Tudo bem, você não é obrigado a gostar de nu metal ou de qualquer outro subgênero, mas fazer todo um esforço mental, né, e virtual para tentar culpar os caras por matarem o rock é muita infantilidade e alienação. A verdade é que o roqueiro médio se acha inteligentinho demais e importante demais, distante do popularesco pagode, da futilidade do pseudo-funk carioca. Mas mal sabe ele que é tão tapado e ignorante quanto esses mesmos caras aí que eles criticam, né? Meu conselho é, cresçam roqueiros, cresçam.